Olá, pessoal. Vamos fazer agora as previsões para a segunda parte, ou talvez, sei lá, segunda, terceira, talvez eu faça mais no começo do ano, das previsões para 2023. Em vez de ser só uma previsão para essa semana, vai abranger um pouquinho mais, porque é muito interessante a gente saber o que vai acontecer. E vou ver se lá na primeira semana do ano, né, mas depois do dia 6, eu consigo também fazer uma previsão para os signos, que também é importante, né, para que cada signo saiba mais ou menos o que vai acontecer com. Qual é eu falo sempre, qual é a energia disponível para a gente e como a gente vai poder usar. Essa aqui é a parte mais importante. Vejo, assim, na minha opinião. Porque, na realidade, dentro do nosso, como é que eu poderia dizer, dentro da nossa vida, né, no nosso poder, o nosso poder de escolha, nosso que a gente chama de livre-arbítrio, é limitado, mas ele existe. Existe mais no individual do que no coletivo, se você pensar bem, né? Porque o coletivo depende de muitas pessoas e o individual depende só de você e talvez das pessoas ao seu redor, né? Estou me acomodando melhor na minha cadeira. Na realidade, essa semana eu não tive como fazer novamente as nossas previsões por causa dos compromissos familiares e dos festejos natalinos que esse ano foram intensos, porque eu pude contar com a presença dos meus filhos, das minhas noras, e dos meus netinhos, aqueles que moram longe, que moram na Austrália, que estão aqui visitando depois de ter passado esse período de pandemia, né? Coisa horrorosa, né? É, enfim, mas eu falo que se nós estamos aqui é porque somos sobreviventes. E se somos sobreviventes é porque nós temos uma chance a mais. E temos que aproveitar bastante esse ano novo que vai começar. Na semana passada, quando eu fiz a outra gravação, eu mostrei para vocês, eu compartilhei a tela, né? Vou ver se eu faço a mesma coisa hoje. Espera um pouquinho só, eu preciso de um pouquinho de paciência, né? Vamos ver. Vamos ver se entra. Isso, acho que vocês estão vendo agora a tela, tá? Essa, na realidade, é a tela de hoje, né? Hoje, dia 27 de dezembro de 2022, no momento que eu estou abrindo o computador nesse programa que é o Pegasus Photon, que é o programa que eu uso no dia a dia quando eu não preciso de grandes interpretações ou grandes detalhes de momento, de hora, né? Então, é o que eu uso como base, e aconselho também aos estudantes, sabe, aos meus alunos, porque ele é muito visual, e por ser muito visual, ele é muito fácil de ser interpretado. Então, nesse momento, olha cá, no momento que eu abri o computador, né, o sol, que já está 5 graus, né, de Capricórnio. A Lua hoje está em Peixes, portanto, hoje e amanhã eu acho que eu vou estar muito sensível e muito emotiva, porque ela vai passar em cima do meu Sol natal, né, porque eu sou Peixes, com ascendente Aquário. O Aquário ainda já, né, o Saturno, que está 21 graus de Aquário, já está é, ali há mais de 2 anos, então ele falou, ele nos ensinou a nos orientar para o bem comum. Porque normalmente o signo de Aquário é um signo, né? Esse aqui, ele está aqui, é o signo da sociedade, dos grupos, das pessoas que estão unidas no mesmo, com o mesmo interesse. Por isso que a gente chama ela Casa dos Amigos. Uma outra coisa que tem nesse signo que a astrologia nos ensina é o futuro, ou seja, olhar para o futuro, fazer novos projetos, é como fazer novos amigos, né? Se abrir para o futuro. O que que você quer construir para o teu futuro? Né? Na realidade, olha, o Capricórnio já está influenciando as pessoas que nasceram nos primeiros dias de Aquário, também já estão sentindo uma grande necessidade de uma reforma dentro de si e dos grupos que eles frequentam. Talvez
tenham até que enfrentar alguma morte, algum afastamento de algum amigo, alguma coisa, porque Aquário faz isso, né? Aquário fala dos amigos, e muitas vezes, quando a gente tem o Plutão passando por um signo, ou até mesmo pela casa astrológica, que é a casa 11, né, que representa os amigos, também pode acontecer da gente perder algum amigo, se afastar de algum amigo, ou então de reformular algum projeto novo para o futuro. Então, isso já é até uma dica, porque no ano que vem esse Saturno, ao avançar para dentro de Peixes, ele vai falar muito do quê? Ajudar os excluídos, ser mais consciente com aquilo que a gente deseja, ter mais pé no chão, menos fantasia, né? Menos sonhos utópicos. Sabe aquela coisa de o sonho é uma coisa e a realidade é outra, né? Então, enfrentar a realidade com mais pé no chão vai fazer parte desse projeto que nós temos que fazer para o ano que vem, tipo assim, é, não sonhe tanto, põe o pé no chão, use só o necessário, não desperdice, né? O dinheiro não nasce em árvore. Por quê? Porque o pisciano, né, e o signo de peixe são relacionados com o sonho. E muitas vezes os piscianos e as pessoas que têm planetas na 12 são muito devotados aos outros, pensam nos outros, mas às vezes até se prejudicam por causa disso, né? Pelo excesso de bondade, pelo excesso de vontade de ajudar. E aí entra esse Saturno e fala, então, você pode olhar mais para os excluídos, mas mais assim de uma forma concreta. O que que você pode fazer por eles? Pelas pessoas que estão excluídas da sociedade. Nessa casa de peixes, nesse signo de peixes, ou na casa 12, a astrologia nos ensina a colocar, hum, a incluir índios, excluídos da sociedade, minorias raciais, também religiosidade. A religiosidade, às vezes, a pessoa, não, essa não é minha religião, e aí fica aquela coisa da guerra de religiões. Então, aqui também é muito importante que esse ano que virá, esse lado de peixes seja muito focalizado. Netuno ainda vai permanecer em peixes, né? Netuno, ele está, deixa eu ver os graus, né? Só para vocês verem, 22 graus. Então, ele vai levar muito tempo para sair daí. O que vai sair mais rapidamente, né? Eu falei que quem vai sair vai ser com Saturno. Em março, eu acho que ele vai sair, deixa eu ver se é março mesmo. Eu não dá isso, é fevereiro, março, exato. Fevereiro, março. Então ele vai sair, ele vai entrar realmente em peixes, então aí realmente a partir de março nós temos que pensar naquilo que nós, sabe, é uma coisa muito importante que há nesse deslocamento do Saturno para dentro de peixes. Não é um signo no qual ele se sente bem? Claro que não. Mas ele está dando um banho de realidade às pessoas, sabe? E nada de sonhos utópicos, nada de, é, sei lá, salvadores de pátria. As coisas não são assim. Os sonhos, mesmo agora, né, que nós vamos enfrentar um governo de esquerda, que é um governo netuniano. São governos, os governos de esquerda são regidos por Netuno. Por quê? Porque eles são utópicos, porque eles sonham com uma realidade que na prática não funciona. Ou seja, vamos eliminar a pobreza, vamos eliminar o analfabetismo, vamos eliminar não sei o quê. Tá, ok. E agora? Arregaça a manga e prepara alguma coisa de prático para que isso aconteça. Ou seja, diminuir as diferenças dentro da nossa sociedade é um dever de todos, não é só um sonho de um determinado grupo político, isso deveria ser de todo mundo. Quanto mais riqueza a gente distribui, melhor será a nossa sociedade. E não é só a riqueza material, é a riqueza cultural também. A meu ver, isso tem uma relação muito forte também com o fato de agora Júpiter ter entrado em Áries. Por que que eu falo isso? Porque Júpiter, ele rege o signo de Sagitário, que está aqui em cima, né? Esse signozinho. O que que fala o Sagitário? O Sagitário, ele é
o símbolo dele, né, o que representa o Sagitário, é um homem meio cavalo e meio homem, e ele tem na mão um arco com flecha que está direcionado em 45 graus. O que ele fala? Supere as barreiras da ignorância. A materialidade, que é a do cavalo, deve servir para você é, se sustentar, para você cuidar da parte material da sua vida. Inclusive, eu falo do lado vegeto animal do nosso corpo, que ele tem as suas necessidades, né? Então, essa é a parte que nos liga ao físico, à matéria, à terra. Mas a parte de cima, que é a metade humana, fala do espírito, da vontade de evoluir espiritualmente. E isso normalmente se faz através do quê? Através de estudo. Muitas vezes com estudos filosóficos, ou seja, quando a gente começa a se perguntar para que serve minha vida? Por que eu estou fazendo isso? Nesse mês, esse Júpiter pode estar levando também a um consumismo desenfreado. O Júpiter, normalmente, ele é exagerado nas formas de agir. Imagine quando ele entra em Áries, né? Ai, vou fazer isso, vou fazer aquilo. Aí vira uma coisa um pouco utópica, coisas de difícil concretização. Depois eu vou passar para vocês, vou mostrar para vocês as conjunções da gente também analisar. Mas eu estou analisando o mapa dessa semana, tá? É, então, tomem cuidado com o dinheiro, tomem cuidado com os gastos, viagens. Eu sei, quando a gente tem o Júpiter em Áries, a gente viaja, né? Tem vontade de viajar, de gastar, de ser feliz, enfim, né? Reunir os amigos, falar com as pessoas que a gente ama. Então, realmente é uma coisa que pode também é, refletir no nosso bolso depois, né? Veja ali o Júpiter. E o Júpiter fica, deixa eu ver quanto tempo ele vai ficar em Áries, e bastante tempo, tá? Vai ficar bastante tempo, provavelmente pelo menos até meados do ano, né? Exato, até maio. Então, é o período em que a gente vai pensar nos investimentos e também nos cursos, por exemplo, que a gente quer fazer. Ah, eu quero fazer aquele curso, né? Quando a gente chega nesse período que vai coincidir com o dia 31, né? A mudança de ano, é um ano do calendário gregoriano, veja bem, não é um ano astrológico, porque você sabe que o ano astrológico acontece quando esse solzinho aqui vai passar ainda por Aquário, vai entrar em Peixes, quando ele seccionar aqui essa linha a zero de Áries, acontece o ano novo para o céu, né? Eu diria, para o movimento celeste. Aqui nós temos também, de novo, né, essa conjunção, mas o Júpiter já está se afastando de Netuno. Então, aqui é que entra, então vamos agir, vamos arregaçar a manga, vamos botar nossos sonhos ou nossos projetos para funcionar, né? Vamos botar em prática, vamos é, olhar para a vida de uma maneira mais concreta. Quando a gente olha, eu vou colocar aqui o mapa do desenvolvimento das conjunções, como eu tinha feito da outra vez. Vamos ver se está aparecendo direitinho. Espero que sim, né? You are sharing. Aqui eu acho que sim. Então, você está vendo que aqui, olha, Marte está fazendo um sextil com Júpiter, portanto, a partir de janeiro, eu estou falando do dia 10, do dia 5, do dia 10, esse sextil de Marte com Júpiter, exatamente porque Júpiter está no signo de Áries, então, que é o signo governado por Marte, ele fala de ação. É uma ação que não é tão rápida, ela é devagar. Não é devagar, ela tem que ser mais devagar, ela tem que ser mais prudente. Mas o primeiro grande desafio acontece aqui, olha, a partir do dia 28 de fevereiro, 7 a 14 de março, portanto, na primeira quinzena de março,
há uma quadratura de Marte com Netuno. De novo falo de Netuno. Netuno também, às vezes, tem uma relação com doenças, com os hospitais, com a saúde pública ou a tua própria saúde, né? Netuno te leva para um hospital, muitas vezes, com alguma doença. Então, vamos ser cuidadosos nesse caso, tá? E essa quadratura, o que que ela faz, né? Se eu olhar o mapa, lembrando que Netuno está em Peixes e Marte está em Gêmeos, são medidas que nós vamos ouvir, notícias conectadas, assim, que tenham uma relação com esse aspecto do ajudar os pobres, ajudar as pessoas que estão fora da sociedade. Então, podem ocorrer medidas econômicas. Veja que eu estou vendo isso do ponto de vista mundial, não só do Brasil, tá? Então, depois nós vamos olhar no mapa do Brasil o que isso vai fazer, tá? Marte também vai fazer um trígono com Saturno. Olha ali o banho de realidade. Então, vamos tomar ações concretas. O que que podemos realmente fazer? Que não seja só uma narrativa, um sonho utópico de que todo mundo vai estar bem e que ninguém mais vai passar fome nesse mundo. Aliás, aqui eu acho que em março pode haver alguma negociação para o fim da guerra da Ucrânia. Não chega a ser um fim realmente, porque eu acho que para o fim, a guerra normalmente, e a polícia e as coisas relativas, né, ao, ao exército, por exemplo, são sempre relativos a Marte e Saturno. Marte porque é a arma, Saturno porque é a arma com disciplina, ou seja, com planejamento. E aí, esse trígono é para mim, eu vejo ele de uma maneira otimista. Além de tudo, o próprio Netuno vai começar a fazer um sextil muito devagarinho com o poderosíssimo Plutão. Isso pode ser mesmo um indicativo de transformações, inclusive nas igrejas, ou seja, nas religiões. É uma transformação, eu poderia dizer a era de Aquário chegando. Sim, a era de Aquário está se sobrepondo à era de Peixes, né? Ela leva quase 200 anos, uma era para passar e ir embora e começar a outra. Então, nesse período, nós estamos no crepúsculo de Peixes e no alvorecer de Aquário. E quando tem essa coisa, a gente está sempre sonhando em como a gente vai evoluir usando a experiência do passado para o futuro. Eu vejo melhoras e mais atividades também a partir de abril. Só que a partir de abril eu vejo uma quadratura que, olha, entre Júpiter e Plutão, que estão aqui, né? Maio, abril, maio especialmente, e inclusive Marte com Plutão. Então, esse aspecto não é bom. Pode ser uma implosão, o fim da guerra, pode ser uma negociação, né? Olha, Marte com Júpiter. Júpiter com Plutão e Marte com Plutão. Aqui pode acontecer alguma coisa assim, em nível mundial, muito, muito interessante, que a gente vai falar mais a miúde no futuro, tá? Porque eu, por exemplo, não gosto de ficar olhando o ano inteiro. O ano inteiro as coisas vão se esclarecendo. Por mais que a gente queira ser abrangente na hora que vai fazer uma interpretação, muitas coisas nos escapam. Elas vão parecendo mais claras ao longo do período que nós analisamos. E eu quero voltar aqui e colocar para vocês o mapa do Brasil, né? Porque a gente fez isso da outra vez, né? Na outra. Vocês vão dizer assim, mas você às vezes é, tem astrólogos que são mais detalhistas. Cada astrólogo tem sua forma de ver. E eu sempre falo que o karma coletivo é quase que inevitável. Eu me pergunto isso desde que eu aprendi astrologia.
Você pode minimizar, sim. Você pode trabalhar as energias de uma maneira positiva, sim. Se você sobe num avião, você está viajando, tá? No avião, aí sobe na hora da decolagem, vai, né? Você põe lá os cintos, aí depois, que legal, agora a gente está assim, a velocidade de cruzeiro, então você está lá tranquilo. De repente, o avião vai entrar numa turbulência. O que que o piloto faz? Ele avisa os passageiros, e os passageiros têm que colocar o cinto de segurança, seguir as instruções, se cair a máscara, se o avião perder altitude, etc. Se a gente não faz isso, no primeiro chacoalhão que o avião leva, a gente se machuca, bate com a cabeça, né? Se você tem uma coisa, você passa mal. Então, a astrologia, ela serve para isso. Você dificilmente vai evitar a turbulência, mas você vai ter mais capacidade de superar essa turbulência e sair do lado de lá e falar, ai, ufa, que bom, né? Que bom que eu consegui passar por isso daí, né? Então, o meu óculos está embaçando. Hoje está um dia muito, como é que eu poderia dizer, cinzento, né? Porque entrou uma frente fria ontem, choveu muito. E olha, uma coisa engraçada, meu, está botando aqui uma luz. É, Ontem, ao chegar na minha casa, eu estava de carona e, ao sair do carro, eu tropecei na alça da bolsa e caí na calçada. A primeira coisa que eu fui fazer, eu falei, gente, o que está acontecendo? Né? Como é que eu levei esse tombo? Mas, se eu olhar o meu mapa, eu sei que eu estou com a Urano em trânsito em cima da minha Lua. Lua, normalmente, em astrologia, individual é família, é mãe, eu sou mãe, né? E nesse momento estou, inclusive, recebendo toda, aqui do Brasil, a família que mora na Austrália. Então, esse convívio familiar, né? Ver gente, faz reuniões, é uma reunião, é o Natal, é o dia seguinte, e ver os netos, e não sei o quê. Eu estava muito agitada. Estava chovendo a cântaros, né? Em cima da minha cabeça. E na hora de sair do carro, eu tropecei na calçada. E me machuquei, estou até com a mão machucada. É mais a mão, graças a Deus, está um pouco inchada, mas tudo bem. Mas para dizer o que eu fui lá fazer, puxa, por que que eu não podia ser um pouquinho mais cautelosa? Não, porque eu estava com Netuno, ou seja, a chuvarada em cima de mim, tinha um temporal, Júpiter, que entrou, porque sabe que quem manda os raios é o Júpiter. Então estava aquela chuva muito excessiva, aquela chuva tropical, né, enorme. Eu levei o maior tombo. Tudo bem, poderia ter sido pior? Poderia, né? Mas, ao mesmo tempo, eu me culpei. Por que que eu tinha que sair correndo? A chuva ia me derreter, eu não sou de açúcar, né? Podia ter saído com mais calma, depois chega em casa, você se enxuga, toma um banho, sei lá. Você entendeu? Então, às vezes, somos nós, com a precipitação, que fazemos acontecer as coisas. Então, eu acho que sim, eu devia ter sido mais cautelosa e vou continuar sendo mais cautelosa, mesmo porque Marte está em oposição ao meu meio do céu. E ele está praticamente em conjunção com o meu Marte e Saturno natal. Podia ter quebrado um osso, sim, tá? Já quebrei 3 vezes na minha vida os braços. Marte em Gêmeos, Marte e Saturno em Gêmeos. Então, a astrologia, ela serve para isso também. Mas vamos voltar ao mapa do Brasil? Vamos lá. Eu gosto de falar, mas assim também a gente às vezes divaga um pouco, né? Esse é o mapa do Brasil Independência, que é o que todo mundo usa. Eu muitas vezes eu me perguntei para vários astrólogos, até vou consultar mais astrólogos que fazem mundial, por que que a gente não examina no Brasil o mapa da República? Porque nós estamos numa república democrática, sua visão, né? Entre aspas, que está periclitante, que é nova, que é adolescente, se você pensar bem, né? Perto de outras repúblicas de outros países, né? É, então, vamos lá, colocar. Nós já tínhamos feito isso na outra semana. Aí você fala para mim, gente, mas está tudo azul. Se você olhar aqui para trás, do ano passado, olha as tensões
que havia aqui, era uma quadratura de Urano, Netuno, quer dizer, isso daqui é o Congresso, tá? Onde se encontram Urano e Netuno no mapa do Brasil. Aqui, casa 11 é a casa do Congresso. Então, aqui, olha, quanta coisa, muita agressividade, uma quadratura de Marte, o exército, né, o pedido, né, que todo mundo estava pedindo, todo mundo está pedindo o exército, e de repente, mas sabe o que está acontecendo? Parece que as pessoas perderam a vontade de lutar. Porque é casa 12, quando o Sol ou qualquer planeta entra na casa 12, nesse caso é a Lua pré-natal, é a Lua no movimento convexo, a Lua é o povo. Então, parece que aqui, olha, essas ilusões que o povo teve estão acabando, estão sendo modificadas. A religiosidade ainda está muito alta, a esperança ainda está muito alta. E aqui, quando a gente chega já no mês de março, vocês lembram que lá nas conjunções também as configurações planetárias parece que começam realmente a agir. Então, eu acho que janeiro e fevereiro nós vamos passar num período de transição mesmo, de passagem de um nível para o outro. Quando a gente entra aqui em março, eu estou vendo a Lua progredida indo para a casa 9. A casa 9, que é a casa que está aqui, é a casa da justiça. Tá? Justiça também lembra universidades, países estrangeiros, acordos com países estrangeiros e como a gente também lida com importação e exportação, mas eu não estou vendo grandes conflitos, tá? Pelo menos não me aparece, a menos que essa. Aqui, não sei se vocês dá para vocês verem, tem duas linhas paralelas, né? Aqui também tem duas linhas paralelas. O paralelo é quando os dois planetas estão no mesmo grau em relação ao Equador. Eles podem estar os dois do mesmo lado ou os dois na oposição, ou seja, pensa que a linha do Equador seria um zero, um planeta está 10 graus acima, o outro está 10 graus abaixo. Eles também fazem aspectos entre si, que não são os aspectos diretos, mas que existem. Tá? Então, aqui também fala assim: olha, aqui tem muita utopia, muito sonho ainda, e parece que é uma espera, é como quando a gente está doente e espera o efeito do remédio. Tá? E quando chega aqui, são as ações, conversas, bate-papos, leis, vocês vai ter notícia, vai saber, né? Vai falar do ensino, vai falar das crianças, vai ser focalizada muito, talvez, a parte das instruções, né? De instrução, cultura, instrução. É muito importante isso. E a melhora mesmo para o Brasil vem em janeiro. Eu não estou vendo nada exatamente de grave, mas temos os aspectos dos planetas que estão no céu. Esses são planetas que estão no céu e que influenciam diretamente em cima do Brasil. O Brasil está aqui dentro. O Brasil, nação independente. E, de repente, os planetas que andaram por aqui, que estão se movimentando no céu, que tem a ver isso aí, olha, o Saturno que está no ascendente pode estar deixando as pessoas muito pessimistas, tá? Porque esse é um efeito saturnino. A gente vai falar de pobreza, a gente vai falar de falta. Mas eu vejo Saturno de bons olhos, porque eu falo, Saturno põe os pés no chão. Ele fala no amanhã, pense no amanhã, dinheiro não cresce em árvores, sabe aquelas coisas, seja prudente. É uma coisa que existe desde sempre, né? Pensando que o Saturno, ele está na casa 4 do Brasil. Então, esse Saturno aqui, ó, ele vai fazer, tá vendo? A partir de fevereiro, março. Então, eu não vi nada de muito grave lá na secundária, mas os aspectos de trânsito estão muito fortes.
Então, esse Saturno avançando para Peixes, ele vai fazer uma quadratura com a Lua e com Júpiter. E aqui sim, nesse período que vai de março até agosto, nós vamos falar muito de é, quando falta comida, quando falta a carência, né? E a pobreza vão estar muito, muito focalizados, inclusive pelas ações. Aqui tem um Saturno em bom aspecto com Marte. Nós sabemos que Marte tem relação com a quê? Com a ação. Está onde? Na casa 9. Então, eu vejo isso como sendo essa área, a área da justiça, tá? Então, vai haver as leis, né? Mas é especificamente universidades e leis. Um conflito pode ser ações, né? Porque aqui a Lua entra em quadratura com Júpiter. É Júpiter que está entrando aqui. Olha onde está Júpiter. Deixa eu botar para trás aqui o mapa. Olha aqui onde está Júpiter. Exatamente em cima, exato com o Plutão, do mapa do Brasil. Plutão que está em oposição a Mercúrio. O Plutão, que está aqui na casa 2, que é a casa do dinheiro, tá? É a casa das finanças do Brasil, mostra essa, eu poderia dizer, interferência do poder econômico com dentro das finanças, ou seja, a política e as finanças estão ali juntas, trabalhando juntas, obrigando juntas, porque Júpiter vai dizer, estão gastando muito. Júpiter é gastança, e em conjunção com Plutão. E olha onde está Plutão, quadrado com o Congresso, aqui onde estão as leis, estão partidos de esquerda, que são relacionados com Netuno e com Urano. Tá? Isso eu aprendi em astrologia mundial com meus mestres, e eu vejo isso muito. Tá? Uma outra coisa que me incomoda um pouco e que me deixa um pouco apreensiva é esse Urano em conjunção com Saturno, apesar que ele já está se afastando, porque ele estava, inclusive, no céu, Urano e Saturno em quadratura. Aqui também fala dessa mudança dentro de casa. Casa 4 é a casa. Porém, aqui há o perigo de invasões de terra, fazendas, essa parte rural, isso vai ser muito mexida, então precisa tomar muito cuidado. E nós estamos falando de dinheiro também. Toda a nossa riqueza, nosso alimento, nosso dinheiro vem do solo. Então, essa é a parte um pouquinho mais perigosa desse aspecto, tá? Está bem em conjunção, mas olha aqui, em março e abril, o conflito se aumentando, que pode também causar enfrentamento com polícia, tá? Quando a gente olha o Júpiter ele vai avançar para o signo de Áries rapidinho, rapidinho até abril, depois ele já entra é impressionante como ele vai passar rápido, né? Mas ele tem um retorno muito lento no meio do ano, até o fim do ano ele vai ficar andando pelo signo de Touro. E vai encontrar Saturno em maio. Aqui eu acho que isso é busca do equilíbrio do orçamento. Estamos aqui nessa parte de imprensa, na comunicação, e Júpiter, né, que vai estar fazendo. Aí, a partir de maio, eu vou ver que muita imprensa que estava a favor de certas coisas vão começar a criticar mais ainda o momento, assim, as ações do governo, as coisas que estão sendo feitas, tá? Pelo governo novo, governo que assumir, tá? Tem gente, aí eu vou falar até em português, claro, tem gente que me perguntou se há essa possibilidade de ter golpe disso. Veja bem, o Júpiter
o Marte, Marte, que é ação, Marte tem a ver com exército, está retrógrado até o final do mês, até meados de janeiro. Depois ele sai da retrogradação. Aonde ele está? Marte, ele anda rápido no céu, certo? Olha onde ele está. Está aqui na casa 4, em cima, em conjunção com Lua e Júpiter. A Lua representa em astrologia mundial o povo. O povo é muita gente, o cardume, né? Quando vai um monte de pássaro, um vai para um lado, vai todos juntos para o mesmo lado, né? Um influencia o outro. Então, essa conjunção de Marte é que faz com que o povo, na esperança de conseguir alguma coisa que supere a decepção, né? Os que votaram no presidente atual e que perderam as eleições, que seja com engano ou não, nós nunca vamos saber, porque eu acho que o Netuno não deixa a gente enxergar o que foi roubado. Netuno está na casa 2, que é a casa das finanças, mas é a casa do dinheiro também, entendeu? E dinheiro é o valor das coisas. Então, não sei, não. Eu acho que esse Netuno não vai deixar a gente ver claro sobre essas eleições. Mas que seja, o país ficou dividido ao meio, porque foi mais ou menos a mesma quantidade de pessoas, ficou realmente meio para cá, meio para lá, né? Bem ao estilo desse meio do céu escorpiniano e dessa quarta casa em touro, porque aqui nós temos um eixo que é o eixo do ou é a favor ou é contra, não tem meio termo, é preto ou branco, eu te amo ou te odeio. Quanta agressividade esse Marte é, fez, né, desde que ele entrou em Gêmeos. E ele vai ficar em Gêmeos até, quer ver, deixa eu pegar aqui, só para vocês terem a data certa. Então, ele sai da retrogradação, tá? Em janeiro. Pode ser que aí as conversas começam a funcionar, inclusive eu penso, estou pensando até em mundial pela guerra, né? É, e aí o Marte vai sair em final de março. Então, eu vejo que esse momento de Marte estar em conjunção com essa Lua Júpiter ainda vai permanecer até fevereiro e começo de março, quando as coisas vão começar mesmo a andar, né? A gente sempre fala que no Brasil tudo começa depois do carnaval. Eu nem sei quando vai ser carnaval. E olha que eu faço aniversário quase sempre no meio do carnaval, porque nasci dia 29 de fevereiro. Esse ano não tem, então vou ficar jovem, vou continuar jovem, né? Esse ano, a minha revolução solar acontece no dia 28, de qualquer maneira, porque as revoluções solares muitas vezes adiantam em relação ao calendário, né? Ao calendário gregoriano que eu estou falando, o calendário que nós usamos. Então, acho que por hoje eu vou deixar por aqui, tá? Para não falar demais e vocês não se cansarem demais também de ficar me ouvindo, tá bom? É, entrou uma mosquinha aqui dentro. Não é parece uma abelhinha, uma mini abelhinha, daquelas abelhinhas brasileiras. Até o meu gato veio reclamar que está com fome. Então, eu vou deixar vocês. Eu desejo para todos uma boa passagem de ano. Uma coisa que eu quero que vocês guardem é a esperança. Olha, tem palavras que eu vejo isso e que eu repito todo dia comigo. Primeiro, esperança. Depois, fé. Tolerância e resiliência, capacidade de se adaptar às situações. Um feliz 2023 para todos. Escrevam aqui sobre o que vocês querem que eu converse, porque eu acho que eu vou continuar com esse tipo é, de reflexão mais ampla, mais abrangente, mesmo a partir de janeiro de 2023. Ah, não esqueça, se inscreva aqui no meu canal, me ajude, põe o sininho, né? E se você gostar, põe um like, e se você não gostar, põe um dislike, faça um comentário. Te agradeço imensamente. Vamos ficar juntos mais bastante tempo. Namastê.